E aí pessoas, bom, hoje vamos falar um pouco sobre o processador que está prometendo ser o melhor processador para games desse primeiro semestre e quem sabe até do ano todo, né? É o i3 12100F. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, dono aqui do canal Iskandar Souza, e eu vou mostrar um pouco sobre o desempenho desse processador, vou pegar alguns exemplos de benchmarks dele e também vou dar meu pensamento sobre ele aqui no Brasil, porque embora seja realmente uma boa opção, existem alguns peguinhas. Então eu vou aproveitar também que saiu hoje um comparativo no Hardware Unboxed, vou colocar também os comparativos dele, mas primeiramente eu vou deixar aqui para vocês também do Gamer Nexus. Então o básico que você deve saber desse i3 é que ele é nova geração, né, 12ª geração, ele tem 4 núcleos, 8 threads, funciona com frequência base de 3.3 e vai até 4.3 com boost, tem um consumo ali estimado em 58 watts na versão F, que é a versão sem gráficos, e 60 na versão com gráficos. Atualmente eu só vejo ele mais na versão sem gráficos aqui no Brasil. Apesar de ser um 4/8 e muitas pessoas torceram o nariz para ele por conta disso, vocês vão ver que isso não impede de ser um ótimo processador e manter boas médias e um bom % low, porque ele tem um ótimo IPC e ele é muito bom em single thread. Então para você que gosta de jogar joguinhos competitivos, é realmente uma ótima opção. Mas vamos aqui a alguns exemplares aqui de desempenho. Por exemplo, no CS Global Offensive, olha só, falando de jogos competitivos, vocês vão ver que o Ryzen 5 3600 fica aqui embaixo, né, com a média de 238 FPS aqui no Gamer Nexus, enquanto o 12100F fica com 251. No benchmark deles e tudo mais, então vocês podem ver que ele fica acima do 3600 e vocês vão ver isso constantemente. Então é um processador que está superando em games o Ryzen 5 3600, pelo menos em 90% dos casos. No Red Dead Redemption podemos ver o mesmo caso, né? O Ryzen 5 3600 aqui um pouco abaixo e o 12100F um pouco acima dele. E aqui acima tem vários outros processadores, mas são bem mais caros, como vocês vão ver ao passar do vídeo. E aqui também temos o Rainbow Six Siege, né? Um jogo bem bacana. E no Rainbow Six Siege, novamente, o 12100F acima do Ryzen 5 3600. Também temos aqui um comparativo no Hardware Unboxed, primeiramente no Watch Dogs Legion com a 6900 XT. Novamente, né, repete-se o caso dele acima do 3600. Agora aqui a gente tem um i3 10100 também para servir de comparação da diferença de desempenho da 10ª para a 12ª geração. E olha, tá uma bela diferença, tá? Outro jogo aqui, o Shadow of the Tomb Raider, também ficando aqui, ó, 3600 aqui embaixo, né, e o 100 um pouco acima, ficando bem aqui na média do gráfico, né. Far Cry 6 também o mesmo comportamento, como eu tô falando para vocês, né, a gente tá tendo em quase todos os jogos esse tipo de comportamento, a não ser um jogo ou outro como o Cyberpunk, que o i3 12100 não foi tão bem assim e ficou um pouco atrás do Ryzen 5 3600 por conta da otimização zoada do Cyberpunk, né? Ainda assim, muitas pessoas pretendem jogar esse jogo, então tá aí para vocês como é que fica. Só que, né, eu consideraria que tem um empate técnico, se você considerar que as médias, né, e o 1% low é tipo um empate técnico, mas o 3600 ficou um pouco à frente. E aqui nos 10 jogos, né, a média dos 10 jogos, vocês vão ver que realmente ele fica um tanto à frente do 3600 e bem mais também do 10100, que é um ótimo processador também aqui no Brasil, é uma ótima opção para pagar menos ainda, e aí também tenho que falar sobre isso. Eu vou deixar outros vídeos, outros comparativos aqui para vocês também na descrição. Eu vi também que o Mário Mazzotti fez um vídeo sobre esse processador, então eu vou procurar também deixar aqui para vocês na descrição. O que importa mesmo é saber que ele realmente é um ótimo processador para games, né? Infelizmente não é tão bom assim para tarefas muito pesadas, obviamente outros processadores com mais núcleos e mais threads vão ficar na frente dele, mas em alguns casos ele até surpreende, por exemplo no Cinebench, ele sendo um 4/8 conseguiu chegar muito perto do 3600 por conta do IPC dele, por conta do single thread, né? Então assim, não é o ideal para certas tarefas, mas ele faz ainda muito bem a considerar que ele tem uma quantidade de núcleos e threads menor do que os outros que rivalizam com ele numa faixa de preço parecida, por exemplo, né? Então, assim, não faz muito bem esse tipo de tarefa, mas ele faz ok decentemente, ainda mais pelo preço que você paga nele. Agora eu vou para algumas considerações e algumas coisas que eu reparei que podem ser um ponto bem negativo desse processador. Primeiramente, a temperatura com o cooler estoque, né? Pelo menos aqui no Blender, então não é sempre que vai estar assim, mas dependendo do caso, se a pessoa for querer começar
usar ele para fazer outras atividades, né, para fazer vídeo para o YouTube também. Eu percebi aqui que no Hardware Unboxed ele colocaram as temperaturas e ela ficou em 78 graus com o cooler em estoque. E considerando que eles estavam com 21 graus, temperatura ambiente, ar-condicionado, vocês sabem, né? Para um clima brasileiro isso fica um pouco mais complicado. Aqui em casa geralmente está uns 28, 29 aqui no meu quarto. Então certamente esse processador passaria dos 82, 83 graus, vamos dizer assim, né? Então acho interessante para quem comprar já ficar imaginando que talvez seja necessário, talvez, né? Depende da região onde você mora, mas talvez seja necessário você também comprar um air cooler melhor. Então já pode acrescentar um valor a mais no processador, a depender desse caso. Em relação a preço, vocês vão ver que ele varia aqui de R$ 819 a R$ 849 no Brasil. É realmente o melhor processador custo-benefício que a gente tem no momento, tá? Pelo desempenho que ele entrega em games, para quem quer jogar competitivamente. E vocês vão ver que não tem hoje no Brasil uma opção melhor. Por exemplo, se for ver lá o Ryzen 5 3600, quase não tem mais e o valor está muito absurdo. E outros casos também ficam bem absurdos. Só que o negócio aqui não é só processador, né? O negócio é placa-mãe também. E aí que pega, porque atualmente as placas-mães para esse processador, como por exemplo as B660, estão na casa dos R$ 1.300, né? O que transforma então ele em um kit de pelo menos R$ 2.000. Existem placas-mães que vão ser mais baratas, ou assim eu espero, que são as H610, mas ainda não temos no Brasil. Então se tu fosse querer montar um PC desse hoje, um kit desse hoje, vai ter um bom desempenho em games, mas não vai ficar tão barato assim, e acaba que você consegue outras alternativas no Brasil ou importando, que são muito também interessantes, que talvez até sejam melhores do que essa. Eu vou mostrar para vocês algumas. Eu falaria até que o Ryzen 5 600G é uma ótima opção ainda, né? Só que é o dobro do preço, no Brasil pelo menos. Tem o gráfico integrado, tem mais núcleos e threads. Provavelmente vai ter um desempenho muito semelhante em games, afinal o 5600G também ganha do 3600, então eles devem ficar um tanto próximos, né? Só que no Brasil a gente tem então, ao invés do 5600G para quem quer economizar, é claro, tem o 4650GE, que é um processador que não é tão forte quanto o 5600G em jogos, né? Ele é um pouco mais fraco, mas ele tem o mesmo gráfico integrado, que é a Vega 7, tá R$ 1.200, então fica o que? 350, 400 reais mais caro apenas do que o nosso i3 12ª geração, só que com gráfico integrado, que é o nível de um RX 550, você consegue montar uma configuração bacana, tendo bom desempenho, e depois faz um upgrade da placa. Para você conseguir notar diferenças maiores, vai ter que ter uma placa bem mais forte, uma placa de pelo menos R$ 3.000 para cima, que eu acho que você consegue começar a comparar ali desempenhos, né, e ver que os outros são melhores. Placas um pouco mais baratas vão ficar um pouco mais difícil de você notar tanta diferença assim, porque o limitante vai ser a placa mesmo. E eu vi na Terabyte que tem, né, o kit de uma placa-mãe B450 MSI com 4650GE por R$ 2.000, né? Fica mais barato até do que o kit com o i3. Considerando, é claro, né, que essa aqui é uma placa mais simples, então algumas pessoas não gostam dela, mas tem outras opções também para vocês verem lá de 510 também, que é possível que você compre. Algumas pessoas vão estar com dúvida no 4650GE, porque é uma versão um pouco nova, ele tem um clock base um pouco mais baixo, mas o turbo dele é o mesmo no 4650, então não importa tanto assim, ao meu ver. Tem vídeos dele aqui no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha também, é um ótimo processador já, como eu disse, não é tão forte no single thread, não vai jogar tantos quadros na sua tela, mas vai servir muito bem por causa do gráfico integrado e para você fazer um upgrade futuro de uma placa de vídeo bacana. E quem sabe no futuro, né, colocando tudo ali em 1440p ou em 4K, quando você tiver uma placa bem forte mesmo, também não vai ter muita diferença no final das contas. Mas isso é coisa muito do futuro, né? Não vi nenhum comparativo atualmente desses dois processadores, então talvez eu faça, talvez alguém faça no meu lugar, mas por enquanto eu acho também uma ótima opção no Brasil. Agora, não esqueçamos também do Brasil do 10400F, que é de 10ª geração, não é 12ª, mas é um bom processador. Ele também rivaliza com o Ryzen 5 3600, ficando até um pouco acima dele às vezes, pelo que eu consegui ver nos meus testes, tá? E você vai ver que a placa-mãe para ele é R$ 680. Então um kit com 10.400 mais
uma placa-mãe ali para ele fica R$ 1.700, mais ou menos, né? Não tem um gráfico integrado esse aqui no caso, mas você também consegue em promoções com gráfico integrado. Não é tão forte quanto da AMD, é claro, mas né, já quebra um galho e aí depois você só pega uma placa de vídeo melhor também. Então o que você vai ter hoje é um kit de 3 de 12ª geração rivalizando com um kit de 5 de 10ª geração e o i5 ficando até um pouco mais barato a depender do caso, né? Também considero que vocês devem comprar um air cooler para esse i5 aqui porque eu considero ele um tanto quente com o cooler stock, o cooler box dele, tá? Eu também recomendo que vocês vejam isso. Como que tem 6 núcleos e 12 threads, talvez seja bem melhor para outras tarefas mais pesadas ou até para você fazer multitask ali com live, por exemplo, né? Fazer live junto. Então, tá aí uma outra opção no Brasil. Só que, para quem não se importa de comprar no AliExpress, também temos aquela melhor opção do AliExpress hoje, que é o 5600G, que eu falei lá no começo do vídeo, saindo aqui R$ 1.200 no AliExpress, sem cupom nenhum, mas vocês sabem que vez ou outra tem cupom de 80, 100 reais, e com placas mães, né, como a B450, MSI e a B450 da ASUS, né. Esse kit aqui, no final das contas, vai sair por uns R$ 1.700, R$ 1.800. Se for taxado com a placa-mãe, vocês sabem que tem esse risco, vai ficar uns R$ 2.000, né? Com um ótimo processador. Esse aqui é um processador um pouco melhor, né? O 5600G. E tem a Vega gráfico integrado, também fica no mesmo preço do i3 12ª geração. Então é outra opção para que vocês considerem, caso vocês vão montar um PC por agora e estão vendo as pessoas falando bastante do i3 e não estão sabendo se está valendo a pena. Eu tô aqui trazendo para vocês outras opções além do i3 que vale a pena, mas tem esses poréns. Pois é, meu povo, esse foi o básico do i3 12100, né? É um ótimo processador, como eu disse para vocês, mas tem esse peguinha de preço aí que acaba complicando a situação. Espero que isso seja resolvido. Quem sabe comecem a aparecer placas-mães de R$ 600 aí para ele, que vai ficar muito bom, muito show. Aí você precisa mesmo comprar uma placa de vídeo que vai colocar qualquer placa de vídeo que você queira, vai ficar muito bom, né? Agora, se não aparecer tão cedo e você estiver querendo montar agora e não se importar do AliExpress, tem o 5600G, que é uma ótima opção. Eu vou fazer um unboxing dele essa semana ainda, tá? Já fiz em live, vocês podem ver a live também, mas vou fazer um unboxing com um vídeo sobre ele. Tem o 4650GE também no Brasil, que é uma opção bacana também. Não tem o mesmo desempenho assim desses outros dois em jogos, mas não vai perder por tanto assim. Tem esse gráfico integrado que está bem bacana, porque hoje vocês sabem que o problema maior é placa de vídeo, né? Placa de vídeo é o nosso maior problema. Você pode usar qualquer um desses 3 processadores, porque no final das contas o que vai pesar no teu bolso é a placa de vídeo que seja o suficiente para rodar teus jogos com uma boa quantidade de quadros para quem queira, né? Então, o que está pegando é isso. Processador a gente tem de sobra. Olha o tanto de opção de processador. Agora, e as opções de placa de vídeo? Onde é que estão? Infelizmente não tem. Por enquanto é só, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!